sábado de cada mês, aqui na Associação Casa de Maria, Embaixadora da Paz. Né? A nossa instituição ela tem como objetivo contribuir para a paz do ser humano. E acreditamos que a paz começa no equilíbrio, né? Porque o equilíbrio gera paz. E o contrário também é verdadeiro. O desequilíbrio gera a falta de paz. E é interessante, né? Que muitas vezes nós deixamos nos abater pelo desequilíbrio do outro, né? Então o desequilíbrio do outro nos desequilibra e nisso nos rouba a paz. Então a nossa Casa de Maria, a Embaixadora da Paz, ela desenvolve ações para que as pessoas possam entender, compreender. Tudo começa na cabeça, né? Então se você compreende que a sua paz só depende de você, não depende do outro, você se aposta dessa condição. E você sabe separar o que é seu do que é do outro. O mau humor do outro é do outro. As escolhas do outro é do outro. Ah, mas eu queria tanto que fulano melhorasse, que ciclano, né, enxergasse desse jeito. Deus também quer. Cada um escolha o melhor. Entretanto, Ele dá liberdade para cada um de nós escolher. E às vezes a gente não respeita essa liberdade do outro, não é? Mesmo vendo o outro no abismo, caindo no abismo, nós temos limitação. Dê o seu melhor com o exemplo. Porque diz, né, o adágio popular, que a palavra convence e o exemplo arrasta. Então, nada mais de falar. Fala. Às vezes entra por um lado, sai pelo outro, né? O povo não se convence. Dê exemplo. Seja feliz. Quer que o outro seja feliz? Seja você feliz primeiro. Quer que o outro tenha paz? Pratique a paz dentro de você. E aí, a partir daí, você vai ser aquele instrumento daquilo que você gostaria que o outro fosse, né? E aí esbarra naquele conceito de Mahatma Gandhi. Seja você a transformação que deseja ver no mundo. Olha que coisa linda, né? E hoje, falando de nutrição, primeiro começa também com essa consciência. E na hora que nós nos conscientizamos de que a alimentação é o combustível para a vida, ou, né, para a saúde, ou para a doença, aí nós podemos fazer escolhas inteligentes para termos como consequência a saúde, ou recuperar essa saúde. Posso interromper, por favor? Sim, irmã. Você podia repetir o pensamento de seja você? É o pensamento de Gandhi. Sim, seja você. Um deles é: seja você a transformação que deseja ver no mundo. Então comece dando o seu exemplo, tudo aquilo que você deseja que o outro seja, não é? E isso é muito lindo. Bem, vamos começar então a nossa palestra. Hoje nós temos uma apostilinha nova, tudo aquilo que está aqui está na apostila, né? Podemos passar para o primeiro slide. Então, a mensagem, olha só, a Eliana aprontou comigo, colocou um retrato meu de óculos escuros ali. Então, a mensagem, né? Todos os seres vivos que se encontram neste mundo possuem uma missão. Cada qual realiza sua trajetória, onde há uma troca de experiências, um dar e receber contínuo. Entretanto, é preciso ter saúde e alegria para realizar essa missão. Como seres vivos, somos um sistema aberto de energia. Eu vou explicar o que é isso, sistema aberto de energia. Por isso, necessitamos de consumir alimentos que possam ser transformados em energia e excretando aquilo que não nos é mais útil. Assim, todos nós, seres humanos, temos na alimentação fonte desse combustível gerador da energia da vida. E dependendo daquilo que comemos, teremos como consequência a saúde ou a doença. E aqui no final tem uma frase que é bíblica. Eu acho que é Eclesiastes. E a frase é: Deus colocou diante do homem a água e o fogo, o bem e o mal. E aquilo que ele estender a mão, isso lhe será dado. Olha, que interessante, né? Então aqui tem, aqui isso tudo tem na apostila. Aquilo que você tem, de alguma forma, é fruto
sua escolha. Aquilo que você tem hoje, de alguma forma, é fruto de sua escolha. Consciente ou inconsciente, voluntário ou involuntário, mas de alguma forma, né, mesmo que você não tenha, você ache que não tenha escolhido nada, você permitiu que as coisas acontecessem e que lhe levassem a isso aí. Então você escolheu. Tudo é uma questão de escolha. E aquilo que você permite, aquilo que você fala sim ou você fala não, tem uma consequência. E essa consequência é, no lado da alimentação, a saúde ou a doença. No lado, na área da psicologia, a paz, né? Ou a falta de paz. Sistema aberto de energia. O que é o sistema aberto de energia? O carro é o sistema aberto de energia, né? Por quê? Porque ele precisa, para andar, colocar gasolina. Essa gasolina é transformada, né, numa energia para que ele ande. E ele excreta, não excreta? Os gases tóxicos, não é? Então, o sistema aberto de energia é um sistema que, para se manter vivo, digamos assim, para funcionar, ele precisa de um combustível, de alguma coisa fora dele, fora. E nesse caso, nós precisamos de quê? De ar, de água, de alimento, não é? Para que isso se transforme num combustível de energia para a gente andar, falar, pensar, né? Trabalhar. E tudo que a gente come, bebe, respira, fica dentro da gente? Não, senão a gente explodia, né? É utilizado só aquilo que é necessário e os resíduos são excretados através das fezes, da urina, do suor, né? Da lágrima, dos fluidos orgânicos de um modo geral. Então, isso é um sistema aberto de energia, né? Veja como é importante você, no carro, colocar um combustível de boa qualidade. E não é só o combustível, óleo, né? De vez em quando fazer uma revisão. Assim também somos nós. Nós somos como esse carro, né? Precisamos de alimento de boa qualidade. E olha, às vezes a pessoa faz questão de colocar um combustível de boa qualidade, não quer passar por aquele posto que é adulterado, mas no seu corpo deixa entrar qualquer tipo de alimento, né? Não quer nem saber. Aí você vai comendo tudo que é produto industrializado, tudo que é açúcar, que é doce, que é farinha branca, né? E aqui, de vez em quando, a gente retoma que o leite, queijo e derivados não são para o ser humano, né? Isso atrapalha muito o nosso sistema de imunidade. Então, a gente faz todas essas práticas e, de repente, o nosso organismo, ele vai ter como consequência o quê? Uma doença. A doença que é instalada, a nossa amiguinha falou, olha, tem diabetes, né? Diabetes tipo 2. Começou depois de um certo tempo na vida. Pressão alta, antes você não tinha. A doença que foi instalada no seu organismo, ela não apareceu de uma hora para outra. Ela apareceu ao longo do tempo, você foi comprando ela a prestação, do jeito que a gente paga um carnê de um carro, né, de uma casa, seja lá o que for, você paga num carnezinho a saúde ou a doença. Né? E a prestação é o quê? É cada vez que você come. As refeições são prestações de saúde ou doença. E dependendo daquilo que você coloca no prato, você vai ter a saúde ou a doença. Ok? Cada um de nós pode se autorregular. Olha que coisa legal. Então, por mais que você pense agora, puxa vida, por que eu não escutei isso antes? Puxa vida, quantas escolhas erradas. Ai, agora eu não tenho mais jeito. Ai, se eu pudesse voltar atrás. Não. Você fez o que tinha de fazer dentro da sua maturidade, dentro da sua realidade, dentro daquela época. Agora você está escutando isso, então é nesse momento. Tem jeito, né? Porque seu organismo ele tem uma inteligência natural e ele pode se autorregular. Então aqui eu coloquei, ó, nosso corpo é uma maravilhosa engrenagem. Vamos ler todos juntos? Nosso corpo é uma maravilhosa engrenagem, composta de células que são programadas para possuir uma inteligência natural, capaz de se autorregular e interagir com o meio onde se encontra.
minha escola, quando eu era do ensino infantil, quando eu era do primário, né? O professor fez isso comigo, olha, aconteceu isso comigo, meu pai se separou de minha mãe, olha, meu pai fez isso ou não fez isso, minha mãe, aconteceu isso, aconteceu... Gente, todos nós temos alguma coisa, né, traumática na nossa história, todo mundo é assim, sabe, até quem você acha que nunca teve isso, que mora, sei lá, no palácio lá da Inglaterra, né, o príncipe, aquelas criancinhas, tem, tudo tem. A vida é cheia de estímulos que de alguma forma podem nos ferir. Agora, a questão não é o que fizeram com você, né? Como diz também o filósofo, mas é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Ou seja, a questão não é o que, todas as escolhas que você fez e que lhe levou à doença, mas é o que você vai fazer agora com o que você está escutando e o que você vai escolher para você, né? Porque o seu organismo, ele tem condições de se autorregular. Ele tem condições de novamente reverter. Grande parte, mas grande parte da doença que está instalada na nossa vida, se nós dermos condições ao nosso sistema de imunidade, ele vai reverter a situação. Olha que lindo, né? Porque a alimentação macrobiótica nada mais é do que isso. Nada mais faz do que isso, né? Ela resgata a inteligência natural das células através de uma alimentação mais adequada, né? Porque ela vai melhorar também o seu sistema de imunidade. As células vão se desintoxicando, vão se despertando, vão organizando-se, vão vendo que tem força, vão interagindo, né, de uma forma mais forte. Aquilo que está errado ela começa a expurgar. Então, na alimentação macrobiótica nós temos essa possibilidade de resgatar essa condição natural do nosso organismo. A ciência médica, infelizmente, se afastou muitíssimo dos conselhos daquele que é considerado o pai da medicina, que é Hipócrates. Há mais de 300 anos, antes de Cristo, ele já dizia: faça do seu alimento o seu medicamento. Faça do seu alimento o seu medicamento. Você agora vai falar para a pessoa que está ao seu lado ou atrás: faça do seu alimento o seu medicamento. Não é? Graças a pessoas que acreditaram que o alimento é a fonte da saúde ou da doença, temos observado cada vez mais um movimento de volta ao bom senso, porque isso é bem bom senso, né? Médicos, nutricionistas e outros profissionais na área de saúde estão reconhecendo a importância da alimentação, e não só da alimentação, de quê? Estilo de vida saudáveis para a saúde e a paz. E aí entra o quê? Exercício físico, de preferência aeróbico, que você se movimente, né? Diariamente, ou pelo menos 5 vezes por semana. Aí eu não tenho tempo. Sabe, olha, minha vida é tão corrida, se você me conhecesse, eu acordo isso e eu falo para você, trate de arrumar. Porque se você não arrumar tempo para a saúde, você vai precisar arrumar tempo para a doença. E quando a doença bate na porta, aí não tem jeito. Aí você vai ter que parar tudo. E dependendo da doença, você vai ter que depender de outras pessoas. E gastar, e sofrer. Então é muito mais inteligente, muito mais barato e muito mais gostoso você cuidar da saúde do que você cuidar da doença, né? Esperar cuidar da saúde só quando a doença bate na sua porta. Quando o corpo ou a mente dão sinais de que precisam de ajuda, é o momento de transformar a desgraça numa graça maior. É a chance que temos de compreender, né? Compreensão, por isso que nós damos uma vez por mês essa palestra, para aumentar a compreensão do recado que certas situações nos dão através da desordem da nossa vida. E isso não se aplica só ao corpo físico, mas também à área psicológica, aos relacionamentos, né? Tudo o que acontece que nos desestabiliza pode ser um convite para a gente fazer uma reflexão
e para uma organização maior. Podemos mudar nosso estilo de vida a qualquer momento. Basta termos o quê? Consciência, vontade e ação. Né? Às vezes é preciso uma doença, porque se não fosse uma doença, a pessoa não pararia. Não para. Tem um livro que eu recomendo, né? É um livro que foi traduzido. A autora, ela fez uma coletânea de casos de pessoas que foram diagnosticadas com câncer já assim em último grau, incurável, né? E elas tinham sido, digamos assim, desenganadas, condenadas, né? E depois essas pessoas, elas conseguiram reverter a situação e recuperar a saúde. Eu não sei se a autora é uma assistente social, uma psicóloga desse hospital, e ela começou a observar isso e teve essa ideia de juntar, né, essas histórias. Então ela vai atrás de cada história possível dela estar resgatando e aí ela coloca no livro. É muito interessante. E tudo tem a ver com o quê? Com a alimentação e com o estilo de vida, né? A alimentação e o estilo de vida requer não só a alimentação, mas os exercícios físicos, né? Lazer, bons pensamentos, né? Esse livro chama-se Remissão Radical. É isso aí, Silvia. Remissão Radical. É extraordinário. É de redimir. Redimir. Foi a doença que foi redimida radicalmente. Remissão Radical. É muito interessante o livro. Então, aí você entra, talvez você compre pela internet e eles mandem pelo correio. Ou nas grandes livrarias. Saraiva, Cultura. Eu não me lembro da autora. Mas se você colocar Remissão Radical, é muito interessante. Vamos lá? Então agora a gente vai dar alguns passos para a mudança. Porque tem muitas pessoas que frequentam aqui, né, que começam a fazer alimentação, mas não têm assim força de dar continuidade. Ou fazem isso aí, vem o resultado, né, tá tudo animada, mas de repente acontece alguma coisa e aí a pessoa termina e fala, não, já que, né, já que eu não dei continuidade, então agora eu vou continuar assim, não é? Então, como sustentar essa escolha? É simples, mas não é fácil. E coloque na sua cabeça que é trabalho para o resto da vida. Para o resto da vida, enquanto você estiver vivo e viva, você vai precisar dar esses passos para manter aquilo que você já conquistou. Então a conquista, seja a conquista do peso ideal, seja a conquista da saúde, seja a conquista, né, da amizade, seja a conquista de um cargo, né? Seja lá o que for, ela é preciso ter conservação. Porque quando você não conserva uma casa, ela cai aos pedaços, não é? A casa pode ter sido construída da melhor maneira possível, com os melhores tijolos, os melhores pisos, né? Mas, se com o passar do tempo você não vai dando a manutenção, o telhado quebra, aí lá vai dar infiltração, aí dá umidade na parede, aí já cai alguma coisa, né? Aí vai dando cupim e por aí vai. Então é necessário a manutenção de tudo. Pode? Saia daqui pensando nisso, naquilo que você já conquistou. Principalmente pessoas, relacionamentos, né? Precisa de você dar essa conservação, né? Fazer essa conservação. Remissão radical. Tá aqui, ó. É vermelhinho. Obrigada. A autora é Kelly A. Turner. Turner. Remissão radical. Kelly Turner. Aqui de lado. T de tatu, U de uva, R,
de Raquel, N de navio, E de estrela e R de Raquel. Turner. Obrigada, papá. Obrigada. Então, primeiro passo para mudar a alimentação, ou para continuar nela, principalmente para continuar, é admitir. Admitir o quê? Admitir que algo não está bom em sua vida, alguma coisa está errada. E a principal pessoa que pode realmente nos ajudar somos nós mesmos. Eu admito que existe uma situação inadequada em minha vida, né? E que está me prejudicando. Então, esse é o momento em que eu deixo de dar todas as desculpas para a doença ou para o problema, seja lá o que for. Você deixa de dar desculpa, deixa de colocar a culpa no outro, né? E assume a responsabilidade das suas escolhas. Então, eu espero que hoje você saia daqui pensando nisso. Eu assumo a responsabilidade das minhas escolhas. Você pode ser o motorista ou o passageiro do carro da sua vida, mas o carro é seu. Não é você que tem que ser motorista. O carro da sua vida é sua. Então você que precisa assumir as suas escolhas, aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Porque muitas vezes nós determinamos as metas, o que queremos. Nossa, maravilha! Mas, tão quanto importante é definir o que se quer, também é importante deixar muito claro o que você não quer mais. O que você não quer mais, talvez até mais importante em certas situações. O que você não quer mais na sua vida. Chega, sabe o dia do basta? Dia do basta, é difícil. É simples, mas não é fácil. Mas é assim também, a gente tem coisas que a gente pode mudar, né? E tem outras que a gente também não pode, né? Ela está dizendo, tem coisas que nós podemos mudar, tem coisas que não podemos mudar. Veja, o que não queremos para nós é o conflito interior, é a falta de paz, é a doença, né? Então, tem coisas que estão gerando a doença que eu posso mudar. Tem coisas que estão gerando conflito interior que eu posso mudar. Agora, tem elementos que estão aqui do lado de fora, ou porque o fato já está consumado, ou porque não depende da escolha da gente, depende de outra pessoa, que eu não posso mudar. Entretanto, eu posso mudar a maneira de encarar isso, a maneira de interpretar, ressignificar. Entendeu? Por isso que a felicidade é uma questão de escolha. Não a escolha que as pessoas fazem, mas a escolha que você faz sobre aquilo que as pessoas escolheram. Sobre situações que você não pode, né, escolher porque não depende de você. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa que casa e de repente, com o passar do tempo, o marido se torna alcoólatra. Por exemplo, né? Então, a pessoa fala assim, nossa, eu não queria que isso acontecesse, né? Eu não queria um marido alcoólatra. E aí é interessante e triste que tudo que acontece de errado naquela família, o alcoólatra é o bode expiatório, entendeu? A criança não está bem na escola é porque o pai bebe, entendeu? É assim. Falta dinheiro dentro de casa para pagar uma conta é porque o pai bebe. É interessante essa dinâmica. E o mais interessante, eu já acompanhei como psicóloga isso, que quando o cara fica bom, aí a família se desestrutura toda. Entendeu? Porque parecia que ele era que estruturava, segurava todos os desajustes dos outros, porque ele justificava tudo. E agora, como não tem o bode expiatório, a justificativa, aí cada um vai assumir a sua responsabilidade. Olha que coisa, né? Então se trata disso, entendeu, minha amiga? De ver, de saber separar o que é meu do que é do outro, né? E com toda a sabedoria fazer a sua parte da melhor maneira possível. Né? Faça a sua parte da melhor maneira possível e pronto, né? Eu faço alguns atendimentos online também, né? Como psicóloga, e eu atendo uma pessoa bem longe, né? Da Inglaterra, e foi casado com uma outra pessoa, não vou falar porque talvez
né? Até lá, mas casando com uma outra pessoa também de um outro país, que não é inglês, né? E a pessoa é brasileira, né? E veja, toda a cultura também já é difícil, né? E é problema com a sogra, né? Problema com a sogra. E aí ela disse, olha, eu já fiz de tudo, olha, eu fiz tudo, né? Mas, gente, é uma cultura diferente, são valores diferentes, não é uma realidade diferente. E agora a pessoa tinha escolhido o quê? Se afastar. Agora eu não faço mais nada para ela, eu não quero mais saber dela, entendeu? Inclusive moro em países diferentes, né? E eu falei para ela, você está pensando que isso é perto. Você cuide de fazer a sua parte da melhor maneira possível, porque quando você morrer, você não vai prestar contas a Deus do que a sogra fez ou deixou de fazer. Você vai prestar contas sobre aquilo que você fez com o que fizeram com você, entendeu? Então é assim que a gente tem que fazer, é desse jeito. Não interessa o que o outro fez ou deixou de fazer, não interessa. O que interessa é que você tem a liberdade de escolher transformar excremento em adubo. Porque o excremento, a princípio, é aquilo que ninguém quer, que fede, que o povo até evita. Mas com a ação do tempo, esse excremento vai desidratando e vai se transformando num adubo que depois é ensacado, colocado em prateleira, todo mundo compra e tem utilidade. Então aquilo que é excremento, me perdoe, mas aquilo que é excremento na sua vida, né, vai depender de você, através da consciência, vontade e ação, de disposição de alma, alma aberta, sem mágoa, sem nada, apenas com misericórdia dos erros do outro, né? Transformar isso em adubo. Então, admitir que sim, nós temos fraquezas, mas que precisamos mudar e queremos mudar. E o segundo passo? O segundo passo é a compreensão. É o que nós fazemos aqui todo terceiro sábado. Por que a gente se reúne todo terceiro sábado? Para alargar a percepção. A verdade vos libertará, né? Então, quanto mais a gente conhece, e a gente precisa também ter discernimento para saber o que vai acreditar, aonde vai buscar, o que você está escutando, o que é bom, o que é ruim, você tem, né? Mas quanto mais você conhece, mais você compreende a dinâmica daquilo que está dentro de você, mais você tem chance de fazer gol, né? Quando um país vai declarar guerra contra o outro, ele não entra na guerra assim, sem fazer uma sondagem. O que ele faz? Ele primeiro compreende quem é o inimigo. Compreende quantos soldados tem o inimigo, compreende a topografia do local, o clima, tudo, as armas, antes de entrar em guerra. Então, antes de entrar nessa dieta, que não é uma dieta, é um estilo de vida, é uma opção inteligente para você ter vida, ter saúde e abundância. Antes de entrar nessa, compreenda, leia, converse, venha aqui, continue vindo aqui. Agora tenha cuidado na fonte que você vai, né, ler e se conhecer, porque tem pessoas que, infelizmente, sem conhecer o que é macrobiótica, falam coisas totalmente ignorantes e equivocadas porque elas ignoram, né, a macrobiótica. Bem, Jesus já dizia 2000 anos atrás, a verdade vos libertará. Já naquela época ele nos alertava sobre a importância da clareza mental, o conhecimento mais a fundo sobre aquilo que nos prejudica. Como? O conhecimento mais a fundo sobre aquilo que nos prejudica pode nos tornar pessoas mais fortes. Não, acho que mais acho que é alguma coisa mais fortes emocionalmente, nos dando mais condições de realizarmos as mudanças necessárias. É o sofrimento, não é? Quando a gente vê que aquilo que nos prejudica, né? Na hora que a gente vê o mal
como uma possibilidade de criar um calo emocional, aí você vê que você se tornou mais forte, né? Quando nós nascemos, se você olhar a pele da planta do pé de um nenê, é muito tenrazinha, né? É bem vizinha, dá vontade até de passar a mão assim, né? Porque é super macia. E aí, se você colocar ele num chão áspero, o neném não vai conseguir andar porque a pele está muito fina. Com o passar do tempo, o andar no chão áspero, né, o atrito com o chão áspero, vai produzindo um calo. E depois de um certo tempo, se torna isso que a gente chama de planta do pé. A planta do pé nada mais é do que um grande calo. Que agora, com esse calo, você tem condições de pisar em chão mais áspero, né? Em chão quente. Então, são calos emocionais. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Conseguiu aí decifrar? Eu até fiquei curiosa para ver o que eu escrevi. Aqui eu escrevi tudo junto. É só tirar o ar. O conhecimento O conhecimento mais profundo. é mais profundo. Aí! Um conhecimento mais profundo. Que eu escrevi errado também. É um conhecimento mais profundo sobre aquilo que nos prejudica. Pode nos tornar pessoas mais fortes emocionalmente, nos dando mais condições de realizarmos as mudanças necessárias para a superação, né? Superação é superação. Você tem que ter uma superação, né? Uma supervisão, uma super postura para dar a volta por cima, digamos assim. Daí a importância de nos engajarmos em grupos, participarmos de palestras, buscarmos ajuda de profissionais que podem nos esclarecer mais sobre o que acontece conosco, né? Que é o que a gente faz aqui todo terceiro sábado de cada mês. O outro passo é aceitar. Então falamos, o primeiro passo, admitir que tem alguma coisa que a gente precisa mudar, né? Segundo passo, compreender. Você vai compreender. E o terceiro passo, aceitar. Tem pessoas que não aceitam, né? Tem pessoas que vivem uma negação. Eu sou diabética, por exemplo, né? Graças a Deus não sou. Mas uma pessoa que é diabética, né? Que ela não se cuida, ela está negando isso aí. Ela não admite a doença na vida dela. Ela não admite a doença na vida dela. Então a doença vai se agravando até as últimas consequências, né? Então, admitir. Algumas pessoas, apesar de admitirem, aceitar, né? Admitirem e compreenderem o estado físico e mental em que se encontram, elas não conseguem aceitar. Porque eu, né? Relutam em se desarmarem. Usam ainda de sentimentos de autopiedade, ou autopunição, ou procuram ainda justificarem certas situações instaladas na sua vida culpando o outro, né? Você culpa o outro. Eu sou assim, ou eu tive essa doença, ou eu estou assim por causa do meu pai, da minha mãe, da minha professora. E aí você vai culpando, né? Outras pessoas. Então é também uma dificuldade de aceitação. Enquanto não aceitamos nossos erros, nossas doenças, né, nossas frustrações como instrumentos de bênção, não é desgraça, instrumento de graça, que às vezes a gente só muda quando um tijolo bate na cabeça da gente, né? Então não conseguimos progredir na caminhada que nos leva a atingir nossos objetivos. Aceitar significa acolher com amor e gratidão aquilo que a princípio foi motivo de sofrimento, entendendo que tudo pode concorrer de alguma forma para o nosso bem, né? Então, quantas desgraças, entre aspas, nós escutamos aqui através dos grupos de oficinas de emoções, pessoas vêm aqui com histórias assim que você fala, meu Deus, eu não sei como essa pessoa está conseguindo sobreviver, né? Por exemplo, nós temos uma pessoa que ela procurou o grupo Oficina de Emoções porque ela perdeu a única filha que ela tinha. E a filha já era formada, né? Já era veterinária e de repente, assim, em 3 dias, por uma
pneumonia, ela perdeu a filha. Olha, né? Então, vem sentimento de culpa, né? Por quê? Porque na época, a filha também tinha terminado o namoro, né? Que ela gostava, aquela coisa, e aí passou a não comer, a ter febre, então ela atribuiu tudo a essa fase, né? A esse fato, digamos. E na verdade já tinha lá, né, a doença, e que depois que ela, foi galopante, depois que ela procurou o hospital, em 2 dias a pessoa morreu, né? E veja, aí você pensa, mas e uma pessoa dessa, né? Será que essa pessoa ela vai conseguir ser feliz novamente? Consegue. Esquecer não, nunca, né? Você vai lembrar, agora você vai lembrar de forma diferente. Porque a questão não está em você esquecer o sofrimento, mas está em lembrar de forma diferente. Em dar uma utilidade inteligente ao sofrimento. E ela deu. Ela procurou, né, se engajar. A oficina de emoções foi tão boa para ela que ela se tornou coordenadora, né, dos grupos. E hoje ela é uma pessoa feliz. É lógico, tem dentro da sua história isso, tem. Mas ela agora ajuda outras pessoas, né, que estão passando pela mesma situação dela. Então tudo com um ressignificado passa a ser mais leve. São 8 passos. O 4º passo é realizar. Depois que você entende tudo isso, e aí? Aí, ó, né, tem que partir para ação. Tem que praticar as mudanças na sua vida. Então, depois de admitir, compreender, aceitar certos fatos, naturalmente surge em nós, de forma, né, natural, uma forma de pensar nova. E como consequência, somos impulsionados aí, naturalmente, a realizar mudanças. Talvez você agora já esteja sentada aí, ai meu Deus, mas eu quero mudar. Isso aqui vai ser diferente. Agora isso aqui não vou mais fazer nada. É um negocinho, agora eu vou mudar. Basta, né? É o dia do basta, né? Tá assim, né? Ótimo, é o primeiro passo, né? Mas precisa realizar, por isso que o passo é realizar. Precisa colocar isso em concreto. Mudamos nossa alimentação, nesse caso, a alimentação, né? Para mudar a alimentação, você precisa também mudar os lugares que você frequenta, né? Que tipo de alimentação que tem nesses lugares? Você vai procurar outros lugares que tem um tipo de alimentação, ou de amigos, ou de metas, ou de objetivos que agora estão mais próximos daquilo que você diz que quer. Porque se você fala, né, que quer uma coisa, mas continua a frequentar lugares e a conversar com pessoas contrárias a isso aí, vai ser muito difícil você dar continuidade, porque a carne é fraca mesmo. Adquirir novos amigos, trocar velhos hábitos de pensar, de agir, por comportamentos que estão mais coerentes com esse estilo de vida. O 5º passo, apesar de já termos algumas atitudes conscientes de mudança em nosso estilo de vida, não é fácil mudar. Você fala, tudo bem, você programa, né? Você faz uma série de coisas, mas você ainda não fez uma coisa chamada decisão. Você ainda não tomou a decisão. Agora veja como é importante, você nunca mais vai esquecer. Talvez pessoas que já estejam aqui há mais tempo, já estejam familiarizados com o que eu falo, né? Mas na palavra decisão, aí está decidir. Mas se você pensar na palavra decisão, você pode fragmentá-la em 2 termos, né? Decisão. Né? Decisão. Cisão significa o quê? Corte. Cisão significa movimento, desligamento. Então, na hora que você quer realizar, concretizar mudanças na sua vida, para o seu bem, né? Para a sua paz, para a sua saúde, para as conquistas, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Olha que interessante. Porque aí vem aquilo, tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço, né? Tem até uma frase que diz assim, o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Então, tudo tem seu preço. E é necessário você estar emocionalmente aberto para abrir mão de alguns prazeres, de alguns hábitos, de algumas coisas que você sabe que já não combinam com você, né? Em troca, você vai ter outras coisas que vão lhe satisfazer. É isso aqui eu já falei, né?
O sexto passo é vigiar. Aí vem o preço da liberdade e eterna vigilância, né? Mesmo tendo a certeza de nossas escolhas, tomando decisões, o meio à nossa volta, ou mesmo nossas fragilidades, nós podemos levar, isso pode nos levar a cair em tentação e fazer o que a gente não quer fazer, né? Por isso é muito importante ter clareza de nossa fraqueza. Nossa, São Paulo, né, independente de religião, São Paulo já dizia isso. Ele dizia, muitas vezes eu deixo de fazer o bem que gostaria e faço o mal que não gostaria. E ele tem toda a consciência, né? É lógico, foi todo um processo, até ele chegar ao auge de falar, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vivendo em mim, né? Então, isso você vê o real e o ideal, a dinâmica do real e do ideal nisso aí, né? Porque muitas vezes você tem o ideal, você sabe o que você quer, você sabe o que você não quer, é o seu ideal, mas você faz aquilo que você não gostaria. Por quê? A carne é fraca. Se São Paulo fazia, você faz também, né? Faz também. Não se engane. Algum tempo atrás, eu cheguei a atender uma pessoa que veio assim, um rapaz no auge da angústia, porque descobriu que a mãe traiu o pai, né? E traía já há muito tempo, e que era com o melhor amigo do pai, e que não é possível aquela coisa toda, né? E que não quer mais nem saber, e ele é filho único, né? Aí eu falei, por acaso, entre aspas, ela nasceu antes de você e é sua mãe. Mas de repente, ela poderia ter nascido depois e você ser pai dela. Ou seja, as pessoas não é porque pai, mãe, não, todo mundo é farinha do mesmo saco. Entendeu? Todo mundo tem esta tendência de errar, de fazer coisas erradas. Não estou dizendo que é certo. Não, mas é assim. Quem somos nós para julgar? Então precisamos ser misericordiosos. Misericordioso com o outro, misericordioso conosco, não é? E outro dia o Padre Vitor, que é professor de hebraico, ele disse que a palavra misericórdia do hebraico tem um radical. O radical da palavra misericórdia do hebraico significa útero. Olha que coisa linda, né? Então não interessa, útero. Então não interessa o que o outro fez ou deixou de fazer. É lógico, tem todo um sofrimento, essa coisa, você não vai sorrir com coisas assim, dramáticas desse jeito, né? Mas você vai pedir a misericórdia de Deus para o outro, misericórdia de Deus para você. E a misericórdia sugere o quê? Levar a pessoa para o útero divino, para ela renascer, né? Para ela se recompor. Olha que coisa linda, né? Então, há pessoas que é assim. Às vezes ela chega no fundo do poço, e é no fundo do poço que ela vai, como uma fênix, renascer. Não é? Às vezes, depois de muito sofrimento, de muito erro, é que a pessoa vai abrir os olhos. E quem somos nós para dizer você errou, e aí então você está na lama e socar mais lama em cima da pessoa? Olha só, com a mesma moeda aqui, né? Nós julgamos, nós vamos ser julgados, não é? O mesmo peso. Vigilância, porque cochilou, cachimbo cai. Camarão que dorme a onda leva. Fala aí para a pessoa do seu lado. Cochilou, cachimbo cai. Camarão que dorme a onda leva. Né? É verdade. Então, mesmo tendo essa certeza, você tem essa tentação, né? O melhor é o que? Evitar. O primeiro olhar nas internets da vida, o primeiro gole nos copos da vida, a primeira garrafa, né? Garfada nos pratos da vida, né? Entendeu? O primeiro ou segundo pensamento, entendeu? Que pode levar aquilo que todos nós, miseráveis, não é? Humanos nesse sentido, miserável no sentido de ter misérias, ter fraquezas, né? E todos nós, né? Mas pode nos levar a um prazer momentâneo, mas depois a um desprazer maior.
Né? Então, é evitar o prazer agora para ter um prazer maior. Né? Sétimo passo, independente da sua religião, ter uma espiritualidade. É muito importante você ter uma espiritualidade. Você sabe que eu estou fazendo uma experiência já há algum tempo com o meu anjo da guarda. Aí, olha, e eu, de vez em quando, eu comecei até a reclamar do trabalho dele. Foi, eu disse, mas que coisa, e você me deixa fazer isso, e você me deixa esquecer, Você sabe que depois disso, olha, eu tenho melhorado muito. Melhorado muito. Às vezes, meu Deus, onde que eu coloquei o celular? Na hora, digo, opa, obrigada, meu anjo da guarda. Né? Então, essa coisa aí da espiritualidade é importante. É importante. Agora, por favor, quando eu falo assim, não importa a sua religião, por favor, não me queira mal, mas não vá procurar coisa que não é religião, que é seita, né? Que é seita. Né? Então, é uma coisa, né, doutor? Infelizmente, hoje está terminando, acho que, não sei qual que é a ordem, né? Mas hoje está terminando um grande congresso de bruxaria em Paranapiacaba. Paranapiacaba. Um negócio assim incrível, né? E aí tem de tudo, E diz assim, é bruxaria boa. Bruxaria boa. Então, assim, a pessoa pode até ter as melhores das boas intenções. Eu acredito mesmo que alguém que vá lá, que pense assim desse jeito, tenha boa intenção. Mas essa pessoa está desinformada. Porque a bruxaria, mesmo a boa, entre aspas, porque o pai da mentira é o demônio, né? Não é de Deus. Não é de Deus. Eu me lembro que o São Cipriano, sempre estou resgatando Cipriano aqui. Cipriano, ele foi um grande bruxo, talvez o maior bruxo de todos os tempos, né? E ele não era católico, não era cristão, a família não era cristã, tinha um poder aquisitivo alto, como a bruxaria da Idade Média, né? Da época de Diocleciano, na época de Diocleciano que ele viveu, São Cipriano, ainda não era santo. A bruxaria era elitizada, quem tinha um bruxo na família, que era um bruxo, era status. Aí os pais investiram, e ele gostava também, né, nessa escola de bruxaria de São Cipriano, né? De Cipriano. Então, logo assim, com 19, 20 anos, ele já era um grande bruxo da época, um grande bruxo. E ele conheceu a melhor bruxa, assim, a mais... Né, cheia de literatura, autora de várias magias. Então, ele foi discípulo dela. Depois que ela morreu, ele herdou toda a biblioteca. Então, Cipriano foi, assim, o auge da bruxaria. Cipriano. Né? Aí, existia, naquela época, uma moça chamada Justina, que é Santa Justina. Justina, que era cristã, chamou a atenção de um moço, que esse moço se apaixonou por ela, mas ela não queria casar, porque ela... se dedicava a divulgar as coisas de Jesus, porque na Idade Média ainda, né, o cristianismo era perseguido, aquela coisa toda. Então, como o cara era apaixonado por ela, procurou Cipriano, tá? Né, fazer com que a magia dele funcionasse, para que ela se envolvesse e quisesse casar com ele. E o cara lá fazendo magia, e nada de acontecer. Aí... quem procurou Cipriano, que contratou Cipriano, foi lá pedir justificativa. Por que não está funcionando, né? E o São Cipriano disse, não está funcionando, não é possível. Aí a quem que ele foi perguntar? A uma entidade espiritual. A uma entidade espiritual. Invoca mesmo o capeta mesmo. É um abudo. Aí o capeta falou para ele que ela fazia o sinal da cruz. Aí Cipriano disse, espera aí. Quer dizer que você não pode com Deus da cruz? Ele disse não. Quer dizer, você está dizendo que o teu chefe lá não pode com o chefe do cristianismo? O teu Deus, ele não pode com Deus da cruz? Não. Então eu não quero mais teu Deus não, agora eu quero esse. E foi assim que Cipriano se converteu ao cristianismo. Peraí, quer dizer que tem um cara maior do que esses daqui? Então eu quero outro.
Né? E imagine, foi todo digamos assim, um escândalo para os mágicos da época, os bruxos da época. Né? Um grande bruxo deixa de ser bruxo para ser cristão. Né? Eu acho que esse congresso de bruxaria deveria ver isso primeiro, não é? E aí ele passa a se juntar a Justina e os dois passam a evangelizar. Né? Só que aí Diocleciano, que perseguia os cristãos, manda colocar os dois num grande tacho, sim, na Idade Média, com toda aquela coisa de bruxaria. Existia essa coisa de caldeirão de óleo mesmo, e mandaram colocar os dois dentro do caldeirão com óleo quente. E não aconteceu nada, porque eles estavam louvando. Aí um bruxo disse, peraí, não está acontecendo nada, porque ele é um grande bruxo, ele está fazendo uma magia para não se queimar. Veja, eu também sei fazer essa magia. Aí ele fez a magia e pulou dentro do caldeirão. O que aconteceu? Se derreteu todo. Agora, não havendo, né, não Diocleciano conseguindo matar o Cipriano com a Justina no caldeirão de óleo quente, aí mandou guilhotiná-los. Aí eles morreram guilhotinados. Né? É tanto que o dia da festa, né, que a gente comemora, o dia da memória de São Cipriano e Santa Justina, é no mesmo dia. Isso, né? Ah, tá. Aí antes de morrer, Cipriano, ele pegou toda a biblioteca dele e queimou. Toda a biblioteca dele queimou. Aí sobrou um livro que o capeta escondeu, né? Sobrou um livro, que é o livro de São Cipriano, que até hoje tem por aí, de capa preta, que inspirou Harry Potter. Né? Então, assim, vovós, titios, papais, mamães, por favor, Harry Potter não, sabe? Outro dia eu vi uma reportagem de um ex-bruxo e ele disse, as magias que se fazem no Harry Potter são exatamente as reais, as que se fazem na realidade. Né? Eu nem sei porque que eu disse, olha, mas ou mulher para gostar de falar, né? Então a espiritualidade é muito importante. A espiritualidade, mas uma espiritualidade, né, que você veja que é uma coisa equilibrada, porque o cristianismo é equilibrado. Os cristãos é que não são. Aí você vê os cristãos falando, nossa, é o cristianismo. Não. O cristianismo de Jesus é altamente coerente, ponderado, equilibrado, não é? Então, conheça o cristianismo e, independente, né, de onde você vai viver esse cristianismo, você pode pedir ajuda também. Não é? E o último passo é que depois que a gente se fortalece, que entra nessa caminhada, né, que consegue estar atingindo as nossas metas, né, a gente passa a querer ajudar, não é? Quantas pessoas que já foram beneficiadas aqui, não só no lado da oficina de emoções, mas na nutrição, que mandaram pessoas para cá, para saberem mais, para também serem beneficiadas. Então, é importante você se tornar um facilitador, né, da pessoa que está junto de você, que trabalha com você, né, para que essa pessoa também possa estar atingindo a paz e a saúde. O que devemos comer para sermos saudáveis? Vamos lá agora, o conteúdo, né? Essência. O que é que a gente deve comer? A alimentação que a gente fala aqui na Casa de Maria é a alimentação macrobiótica. Então, a alimentação macrobiótica leva-nos a usufruir de uma vida. De uma vida o quê? Saudável. Quem quer? Todo mundo quer. Né? Vamos ler de novo? Uma vida o quê? Saudável, longa e maravilha. Né? Pode ser praticada de um modo geral por qualquer pessoa que deseja se cuidar e prevenir doenças, através de um estilo de vida inteligente. Cada pessoa deve descobrir a sua maneira de praticar a alimentação macrobiótica. Vamos ler isso aqui e assimilar. Cada pessoa deve descobrir a sua maneira de praticar a alimentação macrobiótica. Isso quer dizer o quê? Que não tem um padrão.
Que não tem um padrão, que você tem que ser assim, ó. Você tem que comer isso, 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 isso. Então todo mundo tem que comer isso. Não, porque ela gosta de uma coisa, você gosta de outra, não é? Teu organismo é de um jeito, a pessoa tem outro organismo. Você mora num clima, a pessoa mora em outro clima. Então cada pessoa, ela vai com o conhecimento, porque o que a gente tenta passar aqui é o conhecimento sobre o equilíbrio dessa alimentação. Então, você aprendendo a equilibrar a sua alimentação, você vai fazer o seu cardápio. Você vai ver o que você quer comer, né? E o que você não deve comer. Então, a alimentação macrobiótica, ela não deve ser vista como um modelo rígido de dieta alimentar. E isso é triste da gente ver. Eu digo é triste, né? Porque a ignorância é uma tristeza também. Eu já vi pessoas falando mal da alimentação macrobiótica pela internet. Eu digo, meu Deus, e falando coisas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Totalmente desinformada, totalmente equivocada, né? Achando que a macrobiótica é um padrão rígido. A verdade não é. Pelo contrário, ela precisa ser compreendida para que cada pessoa possa se ajustar àquela que for mais adequada às suas necessidades. A alimentação macrobiótica sugere que consumamos mais alimentos que estão mais próximos do equilíbrio entre sódio e potássio. Isso aqui é muito importante. Aí começa, né? A alimentação macrobiótica, ela considera o equilíbrio entre o sódio e o potássio. A relação do sódio e potássio que existe em cada alimento. E considera também a relação de sódio e potássio que existe no nosso corpo e no nosso sangue. Então, por isso que na macrobiótica se sugere comer mais grãos, mais cereais integrais. Porque os cereais integrais, principalmente o arroz integral, estão nos mesmos níveis de sódio e potássio do nosso sangue e do nosso corpo. Então, eles passam, a desintoxicar e a reverter algumas situações de doença e resgatar essa inteligência natural de nossas células. Então, precisa compreender, não é? Depois, assim é incentivado o consumo de cereais integrais numa proporção maior do que os outros alimentos. E logo em seguida, em ordem de importância, vem o quê? Raízes, verduras, as leguminosas são os feijões, as carnes brancas, frutas e bebidas. Então é nessa ordem. Você deve consumir mais os cereais integrais, depois dos cereais integrais, mais as raízes, então inhame, cará, mandioquinha, né, cenoura, depois as batata doce, as verduras, as leguminosas, tudo que está embaixo, então aqui entre os feijões, feijão do soja, feijão mulatinho, feijão preto, feijão azul, grão de bico, lentilha, ervilha, né? Nabo. Nabo entra aqui, ó, nas raízes. Carnes brancas, assim, eu não consumo carne de espécie alguma, né? Porque eu amo os bichinhos, eu tenho um amor aos bichos, um respeito, então isso foi uma escolha minha, né? Mas, se uma pessoa que está entrando na macrobiótica, ela fala, não é minha praia, ser vegetariano não é minha praia. Ela pode ser macrobiótica comendo carne branca, com moderação. Peixe e frango, de boa procedência, sem hormônio. Porque o hormônio passa para a carne, né? Que eles colocam, infelizmente, para pesar mais, ganhar mais, passa para o ovo. O ovo pode, mas de galinha feliz. Doutora, é verdade, disse isso aí que a médica falou assim, mãe, para lá para a irmã, quando comprar, ela comprar, que diz que os hormônios ficam mais nas carnes assim, perto do osso. Então é melhor comer o peito, é verdade,
que ali não tem tanto Dos frangos? Não sei, aí eu não ela sei, disse, irmã. não, isso que não era Eu não pra sei. comprar o frango inteiro. Eu acho Comprar que só poderia, a parte assim do peito. já que tem esse cuidado, já tem um outro cuidado já completo, a usar a ave caipira, né? O frango caipira, entendeu? caipira. Que é aquele que vive solto, né? Comendo, não ração. Tem uma marca nele? Tem corinho. Corinho, Corinho. 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 Frutas e bebidas. É importante observar o clima e dar preferência aos alimentos da época, ou seja, da estação do ano vigente, como também dar prioridade aos alimentos produzidos na região. Época de inverno, época fria, não é boa época para comer fruta. Né? Porque fruta não dá no inverno. Entendeu? Então, as frutas, o nosso país é um país tropical. Então não tem aquele inverno, aquela coisa. Mas se você tiver num lugar muito frio, é bom evitar fruta no frio. E, eu quero comer. Então assa. Assa a banana, assa o abacaxi, assa a maçã. Tá? É gostoso na chapa, né? Uma delícia. Então, é isso que a macrobiótica faz com que você entenda. Aprender a não só, né, equilibrar essa alimentação através de quantidade e qualidade, mas também de momentos. Então, frio é mais para você comer cereais, grãos, né, raízes. Calor, aí no calor a gente come o quê? Salada, frutas, não é? Porque tem lógica isso aí. Aí se no frio você come muita salada, muita fruta e pouco cereal, você vai se desestabilizar. E como consequência, você pode desenvolver uma doença. A doença não é porque você comeu assim. A doença é porque o seu sistema de imunidade baixou e os micro-organismos oportunistas que estão sempre ali a todo momento, né? Por conta do seu sistema de imunidade estar baixo, aí eles aproveitam e a doença se manifesta. Para que essa alimentação seja capaz de nos proteger, vamos ler todo mundo junto, que tem gente dormindo? Dá uma boa espreguiçada? Fala assim para a pessoa, acorda. Vamos ler todo mundo junto. Para que essa alimentação seja capaz de nos proteger contra doenças possíveis de serem evitadas, seria ideal que os alimentos fossem naturais, integrais, sem aditivos químicos e agrotóxicos. Entretanto, infelizmente, cada vez mais estamos nas mãos dos transgênicos e dos alimentos industrializados. Por isso devemos usar o bom senso, evitando tanto quanto for possível esses alimentos, dando preferência aos orgânicos. Os temperos naturais podem ser usados na confecção dos pratos. E o sal deve ser marinho, não refinado. Então, nada de ficar com nóia. Ai, meu Deus do céu, agora não tem nada. Não. Você está ali naquele lugar, só tem aquilo, você vai procurar comer o mais natural possível. Mas se só tem com agrotóxico, o que a gente vai fazer? Né? Então coloca dentro da água com um pouquinho de vinagre, e aí para diminuir a ação disso aí. Eu posso falar? Mas, por favor, existe uma forma de a gente tirar praticamente 90% dos pesticidas e agrotóxicos. Então, você pega 2 litros de água, nesses 2 litros de água você coloca bicarbonato, uma colher cheia de bicarbonato e outra de cândida. Por 15 minutos você deixa lá, você lavou os alimentos, coloca lá, deixa 15 minutos. Depois escorre tudo aquilo, que ali foi toda a sujeira embora, todo o agrotóxico, o pesticida foi tudo embora. Aí você, outro 2 litros de água, você coloca 2 colheres de vinagre de maçã e um limão.
e deixa mais 15 minutos. Escorreu, secou, isso bonitinho, você pode comer tranquilo, porque aí você Eu acho que diminui aos a quantidade poucos vão enorme. acontecendo, né, descobertas Não de dá, técnicas para a gente se livrar minimizar desse aí sofrimento. o impacto. Ok? O que podemos fazer quando a doença bate na porta? Nosso corpo é programado para funcionar na mais completa harmonia. Existe uma inteligência natural dentro dele, né? Cada célula que leva, ele auto se regula e ao mesmo tempo interage. Quando o nosso corpo sinaliza que está doente, através de sintomas físicos, né? É o momento de darmos atenção à nossa saúde. Eu costumo dizer que é o momento da graça em nossa vida, pois geralmente as pessoas elas só vão melhorar seu estilo de vida quando a doença aparece, né? Mas o que fazer? O que eu fiz comigo mesmo? Ah, meu Deus do céu! Será que ainda dá tempo de mudar, né? Perguntas como essas são frequentes nas mentes de quem adoece. É nesse momento que começa uma nova etapa na vida do doente, a de entender sua doença e descobrir meios de se tratar a fim de superar. Então você precisa entender o seu corpo, entender o que está acontecendo com você, né? E aprender meios para superar. O mais curioso em meio a essa situação é que muitas pessoas não fazem associação de sua alimentação com a doença. Então, ao saber que alguém está doente, costuma perguntar, né, sobre eu costumo perguntar sobre o estilo de vida, a alimentação da pessoa, e a pessoa responde, sabe o quê? Não tem nada a ver com a minha alimentação. Eu como bem, o problema não está no que eu como. Né? A pessoa fala isso, normalmente. Ela fala isso. Eu como bem. Que pratão, só sabe. Uma arroz branco, Só Deus sabe pratão. eu como muito bem, macarrão, lasanha, né, pizza. Eu como muito bem. As pessoas não entendem que se tivessem uma alimentação saudável, dificilmente adoeceria, até uma gripe. Se você gripa muito, né? Se você tem muito resfriado, frequentemente é porque seu sistema de imunidade está mais baixo, porque você tem condições de combater o resfriado e a gripe. Todos os anos, milhares de pessoas morrem precocemente, deixando filhos órfãos, viúvos e viúvas. Aí dizem, a morte vem para todos. Chegou o dia dele. Foi a vontade de Deus. É assim. Então, expressões como essas são faladas diante de quem partiu com uma doença que podia ser evitada. É mais simples atribuir a morte precoce, porque todo mundo vai morrer, né? Mas nós temos condições de viver saudavelmente, funcionando até 100 anos, né? A Austrália fala até 120 anos. É mais fácil atribuir a morte precoce causada por uma doença que poderia ser evitada por um estilo de vida saudável ao destino ou à vontade de Deus, do que assumir a responsabilidade sobre as próprias escolhas inadequadas, né? Porque com o tempo leva você à doença e à morte precoce. Agora, há pessoas também que se autodestroem. Às vezes conscientemente e às vezes inconscientemente, viu? Tem pessoas que se autopunem. Se punem por coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer. E aí elas se culpam, e uma forma delas, né, se punirem, digamos assim, é deixar a coisa acontecer e a doença levar até a morte. É hora de voltar ao bom senso, né? Aqui, isso muito acontece também pela falta de informação, né? Pela ignorância não só do doente, mas também dos profissionais que tratam a doença do doente, né? Só cuidam da doença, né? Só cuidam da doença. Então é momento de considerar as origens da medicina e resgatar ensinamentos dados por grandes mestres da saúde. Hipócrates, considerado o pai da medicina, ele já dizia, há 300 anos atrás, que o alimento deve ser nosso medicamento e que o nosso medicamento deve ser o nosso alimento. Ele dizia isso. Com o passar do tempo, a medicina foi se sofisticando e chegamos ao século XXI com uma visão de saúde e alimentação muito longe daquela que Hipócrates descobriu.
E o pior é que os ensinamentos nas faculdades que formam profissionais na área da saúde são equivocados e tendenciosos. Formam profissionais especializados em fabricar e receitar remédios que são vendidos em prateleiras de farmácia e que estão longe de ser a forma inteligente de tratar a doença, muitas vezes criando dependências medicamentosas. A indústria farmacêutica move tudo aí. Indústria farmacêutica, né? E como podemos então nos tratar através da alimentação? Primeiro passo é essa compreensão, né? A partir do momento que despertamos para um novo estilo de vida, precisamos nos informar. Procurando o quê? Leituras confiáveis, conhecer pessoas que já estão nessa caminhada, através de palestras, grupos sobre o assunto. Depois de ter essa percepção ampliada sobre o efeito dos alimentos na saúde, e tendo a pessoa feita a opção pela alimentação macrobiótica, então é preciso iniciar a mudança. Mudança alimentar que poderá ser realizada de 3 maneiras. Então você entra para a macrobiótica de 3 maneiras. A primeira é fazer a troca dos alimentos gradativamente. Vamos ler qual que é a primeira forma de você começar uma vida saudável pela macrobiótica? A primeira é fazer a troca dos alimentos gradativamente até chegar a uma alimentação totalmente saudável. Tá vendo? Então a primeira troca que a gente deve fazer é trocar o arroz branco pelo arroz integral. Não existe arroz branco. Não existe arroz branco. Arroz branco existe na indústria de alimento para ficar mais tempo armazenado e facilitar o comércio, né? Por isso que os cereais começaram a ser refinados, para aumentar a condição de prateleira, né? De ficar mais tempo armazenado, né? Então os interesses, sempre interesses econômicos. É incrível, não é? É incrível, é triste, é louco, não é? É louco. Então, as trocas inteligentes. Trocar o quê? Arroz branco por arroz integral. Farinhas refinadas por farinhas integrais. Quais são as farinhas refinadas que eu me refiro? Principalmente farinha de trigo. Maisena não existe. Maisena é a farinha do milho. Meu Deus, é horrível. Biscoito de maisena triste, né? Então, é horrível dar para televisão. E ainda tem médicos que prescrevem. Meu Deus do céu, é inacreditável, né? Lastimável isso aí. Farinha de trigo, farinha de trigo sarraceno, é ótimo. Farinha de trigo integral, farinha de cevada. Todos os cereais dá para você fazer farinha, inclusive em casa. Farinha de arroz, farinha de aveia, flocos de aveia, tudo isso deve ser integral. E são ótimos e devem ser consumidos, né? Através de grãos, através de farinhas, através daquilo que você confecciona, né? Cremes, macarrão. Tapioca pode, porque é uma raiz, não é? O que é que a gente vai trocar mais? Leite de gado, de búfala, de cabra, de jumenta, de qualquer coisa, desde que seja. É da sua mãe tem leite, acabou. Se sua mãe não tem mais leite, o leite que você precisar é o leite da sua mãe. Ela não tem mais leite, por que você vai tomar o leite da mãe do outro? Que é para desenvolver chifre, rabo e pelo. Não é? Nós não temos nem chifre, nem rabo, nem pelo. Então eu falo assim na brincadeira, para acordar vocês, mas o leite, ele tem um fator de crescimento para que o bezerro cresça numa velocidade muito maior do que o ser humano, chamado IGF-1, Insulin Growth Factor. É um fator de crescimento. Se você pegar a cria humana, um bebê, e a cria da vaca, um bezerrinho, que nasceram no mesmo dia, inclusive a vaca e a mulher têm a mesma gestação, mesmo período de gestação, 9 meses, né? E acompanhar os dois que nasceram no mesmo dia, o que vai acontecer? Quando esse nenê chegar a 1 ano, ele ainda está nenê. Tem, né? Meu netinho com 1 ano ainda nem andava. Né? E o bezerro já está quase um garrote. Um touro quase. Por que o bezerro ele cresceu numa velocidade muito maior do que a cria humana? Por conta desse
hormônio do crescimento, que faz com que o bezerro cresça numa velocidade maior. O que acontece no seu organismo quando você toma leite, queijo, iogurte, tudo que tem leite? Ah, é o desnatado. Mas tem o IGF-1 ali dentro. Tem o hormônio do crescimento. Altera a inteligência do sistema de imunidade. Altera a tireoide. A tireoide passa a trabalhar contra ela mesma, né? E a gente vê pessoas que vão ao endócrino, que se tratam e continuam com a alimentação ótima, maravilhosa, leite, carne vermelha. O que é leite? Falta de vegetais? informação. Eu nunca ouvi falar. Vou deixar de tomar leite de galo, sim. Você quer ter saúde, você passa então a trocar. A questão é trocar. Então você vai trocar o que não é bom para você por aquilo que é bom. Você não vai passar vontade, vai fazer troca inteligente. Leite vegetal tem. Vende em casa. Porque os de caixinha, se você for ver o que tem naquilo ali, tem, né, uma coisa bárbara de aditivos químicos, de produtos industrializados, não é legal, né? Então, arroz, aveia, cevada, castanhas, coco. Diga, querida. Então, eu tenho passado a fazer o leite de amendoim, né? E aí, assim, eu pesquiso bastante, aí surgiu aveia, o leite de aveia, mas falam que ele tem um glúten. Não, aveia não tem glúten. Não. Não, tem não. A aveia não tem glúten. A não ser que ela tenha sido processada junto, que é o que acontece. Eles não separam, entendeu? Mas a aveia não tem glúten. A aveia não tem glúten. E ontem, com aquele friozinho, eu fiz um chocolate quente maravilhoso. A Graça fez Leite um de chocolate coco. quente. Olha a receita Olha a do receita do chocolate chocolate quente maravilhoso. quente. Que meu marido Vem tomou. cá, Graça. Vem cá. Gente, meu marido tomou. Meu marido tomou ontem, só depois eu contei. Né? Porque eu vou introduzindo devagarinho o meu marido, que eu também quero que ele viva tanto tempo quanto eu, em nome de Deus. Né? Então eu não quero ficar viúva. Então, olha o chocolate quente. Eu compro leite de coco em pó. Leite de coco em pó. Eu pego leite de coco em pó, bato com... Aí vocês podem usar o açúcar demerara, o açúcar mascavo, né? A doutora... Isso pode, né, Mel, doutora? mel. Ou mel. Você adoça de um jeito saudável. Você adoça e coloca cacau. E aí você pega água fervendo e coloca, porque o leite de coco ele tem um teor de gordura que precisa de uma água bem quente. E você bate isso, gente, fica cremoso. E um sabor. Esse homem tomou e falou, gente, mas que chocolate quente maravilhoso. Que delícia, o que é isso? Eu falei, é leite de coco em pó. Gente, vida longa e próspera. Lá na saúde eu achei. Obrigada, querida. Lá na saúde eu achei. Eu não sabia do leite de coco em pó. Eu sou com você. Dá pra fazer cobertura de Você bolo. pode, Cobertura de você bolo. pode fazer também com o próprio coco, mas se tem. É maravilhoso. Eu fiz com aquele que você falou, doutora, com abacate. É uma delícia, uma ganache de abacate. Muito gostoso. O açúcar, mesmo sendo o açúcar refinado, nunca, né? Adoçantes, isso não é bom. Agora, mesmo sendo o açúcar mascavo ou demerara, ele não é bom. Então, usar o mínimo possível, mas o melhor mesmo seria você substituir pelo mel. O mel de boa procedência, né? O mel de abelha de boa procedência. Queijo, manteiga, requeijão, derivados de leite, por queijo, vegetais, patês e cremes vegetais. Tofu. Já conhece o tofu? Estou usando. O tofu você pode dar o gosto que você quiser, porque tem gente que fala assim, tofu não tem gosto. Eu digo, ótimo, porque você dá o gosto que você quiser, né? Eu mesmo corto um pedaço de tofu, coloco um pouquinho de sal, né? Da frente e atrás, coloco numa frigideira com um pouquinho de óleo, só para untar e não agarrar, e asso ele de um lado e de outro. Fica parecendo queijo assado. É uma delícia. Pode fazer um patê com tomate seco, bate um pedaço de tofu com tomate seco, pedaço de tofu com azeitona preta, tofu com ervas finas. Ontem eu fiz com alho, né? Minha tia tá aí, gostou, não é, minha tia? Tá aí.
Ela está como tudo direitinho nessa aí. Então, tofu, alho cru amassado, né? Um pouquinho de shoyu. Aí ela lembrou azeite. Eu digo, eita, já estou esquecendo do azeite. Coloquei, bateu, ficou ótimo, né? Para você passar no pão, pão integral. É triste, a gente quer comer pão. Eu amo pão, né? O que eu vou botar dentro do pão? Gente, tem abacate, né? Tem o guacamole que a gente faz. Então, pasta de abacate temperado, que é maravilhoso. Eu faço aquela pasta com grão de bico. Por isso que a gente tem um monte de sugestões para colocar no pão, né? Ou então a manteiga de coco. A gente tem também o grupo macrobiótico, que eu peço o quê? Para as pessoas fazerem as receitas, tirarem a foto e colocar no grupo, né? Então, algumas pessoas que estão aqui, que participam do grupo, né? Já sabe, a gente coloca, faz, eu às vezes café da manhã, tá lá, eu digo, aí eu vou tirar a foto e vou colocar, né? No grupo, então, dali, aí a outra pessoa olha e fala, nossa, que legal, me dá receita. Então, por ali você, o que diga, querido? Kefir de água. Hein? Kefir de água. Kefir, bem, se desse o kefir dá para fazer em água, não tem problema algum. Porque é um probiótico, né? Um probiótico natural. Mas, trocar também carnes, principalmente as vermelhas, se abster, ou se você não conseguir se abster, não quiser, não é a sua praia, consumir peixe ou ave sem hormônio, né? E a gente sempre sugere, assim, uma probiótica sugere peixe de escama, que é melhor do que o peixe de pele, né? Sal refinado você tira e coloca o sal marinho não refinado. Bebidas industrializadas, ou chás, café, pode tomar café? Pode, feito na hora, né? De preferência ainda no coador de pano, né? Porque a gente nunca sabe o que é que aquele papel passa. Então, coadorzinho de pano, cafezinho feito na hora, pode, não tem problema. Inclusive, tem uma pesquisa, né? De 10 anos que fala que o café dessa maneira ajuda, inclusive, na memória. Meu marido comprou coador de pano. Ai, que legal! O marido dela comprou um coador de pano. Comprou, gente. Agora, ele chega com o coador de pano e eu falei, misericórdia. Ele está indo na praia mesmo, ele está indo, graças a Deus. E assim, no café requentado não. Né? Café requentado não. Então até 20 minutos, meia hora. Depois joga fora e faz o fresquinho. Ah, mas eu quero suco. Não, suco não. A fruta natural ou refresco de fruta. O que é o refresco? É você colocar água e você colocar um pouquinho do suco da fruta. Então vai estar, né, bem diluído ali o suco da fruta. O mais indicado é você mastigar, porque na hora que você mastiga, libera os flavonoides, que são potentes antioxidantes, anticancerígenos, né? Coisa que se você toma um suco, você não tem. Quando você vai tomar um copo de suco de laranja, quantas laranjas tem ali dentro, né? Então é uma concentração de coisa que não deve e você não come a fibra. Entretanto, tá calor, aí eu quero, né, um refresco. Ok, coloca bem mais da metade do copo de água e um pouquinho de suco de laranja. Bem mais da metade do copo de água e um pouquinho de limão, de maracujá, entendeu? É tudo natural, tudo natural. De preferência sem açúcar, sem mel. Ah, não, mas eu quero adoçar. Adoce com mel de boa procedência. Massas, pode comer massa? Pode, você não vai exagerar. Mas, né, de repente, o dia da alegria. Né? Ah, é final de semana. O pessoal vai, quer uma pizza. Tudo bem, uma pizza, um bolo, desde que seja feito com farinhas integrais. Lasanha, desde que seja feito com macarrão integral, ok? Então, uma outra maneira de iniciar a macrobiótica, essa é a primeira, né? Fazendo as trocas aos pouquinhos. A outra maneira é trocar já tudo de vez, né? Ao invés de fazer aos poucos, gradativa, você troca tudo de vez. E essa terceira é o que a gente faz no consultório, que aí precisa ser com uma orientação de um profissional. A terceira é quando a pessoa tem uma doença instalada e ali, às vezes, ela não tem nem tempo, muito tempo, né? Ela quer resgatar essa saúde, então a macrobiótica tem uma dieta de choque, uma dieta de desintoxicação. Então isso a gente não orienta a fazer sozinha, porque a pessoa vai expurgando e conforme ela vai expurgando, ela vai exacerbando, né? Aqui está dizendo, exacerba os sintomas e às vezes até outros aparecem. Então a terceira maneira é a dieta de desintoxicação,
que é indicada para aquelas pessoas que já possuem uma doença instalada e que desejam usar a dieta macrobiótica como uma forma de tratamento. Neste caso, isso deve ser realizado com orientação do profissional qualificado, especializado nessa forma de dietoterapia. Esse profissional avaliará as condições da pessoa, né, e trabalhará, se necessário, com outros profissionais de saúde, porque muitas vezes a pessoa vem já com uma bateria de remédios que precisa ser mexida, porque a macrobiótica vai mexendo, a desintoxicação vai mexendo, né? Eu tive uma pessoa aqui que eu atendi, eles até vêm sempre aqui, aquele casal, né? É muito legal, eles são bem assim fiéis. E ele veio aqui, hoje não vieram porque estão em Minas, né? Mas ele não conseguia andar, ele estava com, né, uma neuropatia, problema de circulação nas pernas, não conseguia andar. Saía do metrô para andar em algum lugar, ele levava um banquinho, porque ele não conseguia andar, né? Diabetes, cardiopatia, edema na coluna, né? E ele tomava pressão alta. Por 2 dias, no segundo dia, foi muito rápido, muito rápido. No segundo dia, ele caiu, pá! Né? Ele caiu assim de cara no chão. Por quê? Porque nos 2 dias de desintoxicação, o organismo dele respondeu e ele continuou com o remédio, com os medicamentos. Então, o que aconteceu? A pressão foi lá embaixo. Né? Então, por esse sintoma, aí o médico disse, nossa, o senhor já não precisa mais tomar remédio de pressão. E está sem nenhum remédio. Até agora, né? Faz o quê? 3 meses. É fantástico isso, né? Mas aí a gente precisa, então, estar fazendo junto com os outros profissionais. Por exemplo, a diabetes, né? Quem toma glifage, quem toma hipoglicemiante ou insulina, na hora que vai fazendo o despertar da inteligência natural do pâncreas, você precisa estar diminuindo o hipoglicemiante, porque senão você vai entrar em hipo, né? Hipoglicemia mata, né? Então, é por isso que a pessoa não pode fazer sozinha. Então, essa dieta baseia-se. Como que é essa dieta? Muita gente quer saber, olha, como que é a dieta de desintoxicação. Você viu que eu coloquei tudo na apostila, né? Eu falei, gente, vou colocar tudo que o povo me pergunta. Eu tenho tudo na apostila. Essa dieta, ela, em geral, se baseia no consumo de arroz integral. Vamos ler todo mundo junto? Essa dieta baseia-se, em geral, no consumo de arroz integral durante 10 dias. Juntamente com o uso de algum chá específico para a necessidade de cada pessoa. Também se faz o uso de gesal, que é o gergelim torrado, moído com sal marinho e salsinha. Por quê? Porque o gergelim vai alcalinizar o sangue. Normalmente a doença deixa a pessoa com sangue ácido. E aí o gesal, aí é preciso usar o gesal de manhã, de tarde, de noite, 3 refeições por dia, né? Aí vai alcalinizar o sangue. Vamos lá continuar? Durante esse período de 10 dias, é natural algumas pessoas sentirem os sintomas de sua doença se exacerbar, aumenta. Assim como também o aparecimento de novos sintomas. Aí a pessoa me liga e fala, piorei. Estou morrendo. E eu digo, que coisa maravilhosa. Deus seja louvado por todos esses sintomas. Porque é o quê? É o sinal do expurgo. É o sinal de que o organismo dela está reagindo. Entendeu? Por isso que a pessoa não pode fazer só, porque ela não aguenta. Ela vai desistir, né? Continuando, isso se dá pelo fato do sistema de imunidade estar sendo despertado e melhorado, assim como também está sendo acordada a inteligência natural das células do corpo, onde a partir daí começa a acontecer o processo de expurgo da doença e restauração. Aí você vai dizer agora para a pessoa que está do seu lado, e é só alegria. É o último slide, gente, aqui.
Depois desses 10 dias, o profissional observará quais os próximos alimentos que podem ser consumidos e adicionados na dieta. E gradativamente chega a dieta geral. Aí vai de caso para caso, né? Como que vai ser. Esse processo é simples, mas não é fácil, porque além de estarmos muito viciados e dependentes do sabor, né, de certos alimentos não saudáveis, somos também bombardeados de perguntas de pessoas com as quais convivemos, que ao verem esse tipo de conduta alimentar, questionam de todas as formas sua eficácia, chegando até mesmo a dizerem que essa dieta irá nos adoecer ainda mais, ou nos levar à morte. Tem gente que fala assim, essa mulher é doida, essa nutricionista é doida, sai daí, você vai morrer. Que é o quê? É uma falta de informação, é uma falta de informação, de conhecimento. Então a pessoa já está com todos aqueles sintomas, a família ainda dizendo, sai dessa, você vai morrer, pronto. Né? Por isso que é importante estar sempre, quando eu faço, né, a orientação, eu dou meu WhatsApp, a gente fica o tempo todo, né, Silvana, a gente troca aí, porque a qualquer momento você pode estar sentindo alguma coisa e precisa reforçar, dizer, não, olha, está no caminho certo, não desiste, não desiste, não desiste. Né? Se a Maria Rosa estivesse aqui hoje, ela também ia dizer, Maria Rosa era uma que dizia, meu Deus, eu morri, olha, estou assim, sabe, né? E eu dizia para ela, não desista, não desista. E hoje ela está totalmente livre, né? Que maravilha. Acho que ela emagreceu uns 50 quilos, não tem mais diabetes, não tem mais hipertensão. Então a gente fica muito contente. Mas não é fácil, não é fácil. Não é fácil porque quando os sintomas pegam mesmo e se exacerbam, a pessoa, ela tem medo, ela não sabe o que fazer. Nesse momento. E nesse momento, eu penso sobre o tamanho da ignorância e da falta de informação das pessoas sobre o quanto podemos nos tratar através da alimentação macrobiótica. Aí, uma enorme compaixão invade a minha alma. E eu passo cada vez mais a me dedicar a salvar vidas através da máxima de Hipócrates. Faça do seu alimento seu medicamento. Né? É mais ou menos isso que eu penso. Tem agora um cardápio que eu coloquei para vocês. Você fala, nossa, o cardápio, qual é o cardápio? Pode fotografar, pode ficar à vontade. É o cardápio, doutora Salete. Você começa com respiração, faz parte do cardápio. Tem na apostila, doutora? Tem tudo na apostila. Tudo. Essa aqui é a apostila. Ela em cima está vendendo um bocado de apostila. Tá. Tá. Tudo isso que ela está Tá, tudo isso que eu estou falando tem. E eu tô que tiro foto. Fique à vontade, mas se quiser tirar, pode tirar, pode. Fique à vontade, viu? Mas isso aqui está apostilado. Quem quiser também é uma forma de ajudar a casa também. Quanto que está a apostila ali? 15 reais. Respirar profundamente. É respiração consciente. Né? Tem gente que esquece de respirar. Pare e sinta o prazer de respirar. Sinta o ar entrando, saindo, nutrindo todas as células. Né? A primeira coisa é respirar profundamente. Não é, aqui não está dizendo pule da cama. Está dizendo respire profundamente. Depois, agradeça a Deus por mais um dia de vida. Meu Deus, obrigada por mais um dia de vida. Né? Depois, uma boa espreguiçada. Tosse para um lado, tosse para o outro. Vamos espreguiçar? Depois, dar bom dia. Quem tiver sua avó, sua samambaia, sua violeta, seu gato, seu cachorro, as pessoas. Bom dia para o sol. Bom dia. Vai dar bom dia. Bom dia. Bom dia. Depois, aí você vai para a cozinha. E na sua cozinha você pode colocar um cartaz. Cozinha, laboratório da vida. Olha que coisa linda. Não é maravilhoso? Fala para a pessoa do seu lado. Cozinha, laboratório da vida. Que maravilha. Aí você já entra na cozinha. Já tem ali cozinha, laboratório da vida. Que maravilha, né? Aí você vai confeccionar com alegria. Não é? Você tem que amar cozinhar. Ai, puxa, ai, que horror ter que cozinhar. Sabe? Puxa, aprenda, troque
coloque essa dificuldade que você tem de cozinhar. Imagine que na época em que, né, existia reis, rainha, quem cuidava da cozinha, que era o cozinheiro, o chefe, era colocado na mesa em lugar de importância, porque se entendia que nas mãos do cozinheiro estava a saúde do reino todo, né? Então está nas suas mãos. E também que se ele morresse, a comida estava envenenada. Também. Não é certo. Eles colocavam a primeira pessoa para comer, para ter certeza que é exatamente isso. Dona Alice falava. Alimento que será consumido, né? Aí você vai o quê? Pensar que o alimento que você vai consumir, né, que você vai comer, vai se tornar o seu sangue. Pensa nisso. Eu vou comer isso vai se transformar no meu sangue. Aí você já vai ver, né? Sei lá, um macarrão branco. Você vai ver um pão branco, um queijo. Você vai dizer, nossa, isso vai se transformar no meu sangue. Se você tem conhecimento daquilo que não é bom para você, você já vai dizer, não, eu não quero isso, né? Comer sentado, com calma, mastigando sólido, até virar líquido. E mastigando o líquido para ensalivar, né? Que é um erro, ensalivar. A saliva é um remédio natural. Aí o que é que você vai comer? Primeira coisa, cereal. Então você pode escolher fazer um creme de arroz integral ou de painço. Painço precisa ser descascado, ou aveia, ou outro cereal. Confeccionado com o quê? Com água e sal, levado ao fogo para cozinhar até se transformar em um creme. Ah, mas eu quero fazer com leite de coco. Pode fazer com leite de coco. Ah, eu quero fazer com leite de um cereal. Pode fazer, né? Encorpar. Ah, eu quero isso doce. Pode colocar um melzinho e aí colocar canela em cima. Então vai da criatividade de cada um. Batata doce, amo. Vamos falar? Batata doce, cará, banana terra, banana com canela, Eu amo canela. Veja, banana prata ou outro tipo, assada, é uma delícia. Você passa um pouquinho de óleo ali na frigideira antiaderente só para não aderir, né? Tira o excesso com papel toalha e aí corta a banana prata ao comprido, coloca ela, né, para assar em fogo baixo, troca de lado, ela fica douradinha e coloca canela na frigideira. Na frigideira, Com casca. Fica, não, sem sem casca. casca. Sem No casca. micro-ondas, doutor, no micro-ondas. Não, o micro-ondas é bom evitar. É bom evitar o micro-ondas. Porque o micro-ondas, o fogo do micro-ondas, na verdade não é fogo, o calor do micro-ondas é atingido, é conseguido o aumento da velocidade das moléculas de água. É tanto que só esquenta aquilo que tem água. Se você colocar no micro-ondas alguma coisa que não tem água, não esquenta. Porque ele atua nas moléculas da água, aumentando a velocidade de vibração. Então, quando as moléculas da água estão bem, né, movimentando-se grande, numa velocidade grande, aí tem a temperatura alta. Então, digamos assim, uma temperatura artificial. O bom mesmo seria fogo mesmo. Não, entendeu? E ainda tem mais? Tem. Olha que café da manhã cheio de coisa. Não é para ninguém passar fome. Olha só, leite vegetal, que pode ser consumido puro, ou com canela, ou com cacau em pó, ou para vitamina, batido no liquidificador com uma fruta. Olha, então não é uma alimentação ruim. Eu encho a É barriga. saudável. Tem a nossa. crepioca, né? Que é uma crepioca. Crepioca. Gente, quem gosta de tapioca aqui? Como que é? Gente, Como que é? olha só. Tem gente que não sabe fazer a tapioca. Meu marido, por exemplo, ele não sabe fazer, que fica tudo ressecado assim em volta. Então, o que eu faço? Eu amasso uma banana. Isso é um exemplo. Eu amasso a banana, misturo a farinha da tapioca, sabe? Misturo ali,
Então ele fica mais molinho. E você põe como se fosse fazer uma tapioca, como se fosse fazer uma panqueca, só que com a massa da tapioca. Gente, é uma... E aí você, faz... você tem que colocar também... Põe nessa chapa. A tapioca é incrível, mistura com ovo, não precisa nem untar nada, porque ela não deixa grudar. Não gruda. Maravilha, aprendi mais essa. É não precisa gordura maravilhoso. nenhuma. Enche a barriga, gente. Enche a barriga. Só misturar. Meu marido não passa fome, gente. Meu marido não passa fome, que é uma beleza e ama. Eu não sei cozinhar muito bem. Bota a banana, não precisa pôr água. Eu coloco a banana porque só para dar essa liga. Para dar liga. Gente, é maravilhoso. Pão integral, com patê de tofu ou de grão de bico. Né? Você pode colocar dentro do pão integral, além do tofu, de patê, alface, tomate, ervas finas. Uma delícia. Vai sair, faça o seu sanduíche e leve. Né? Café, chá, ok. Só que o café deve ser fresco, 4 no coador de pano. Almoço já está em lanches, é o último slide. Almoço, vamos ler? Arroz integral ou cereal, vegetais, raízes e verduras, feijões, carnes brancas, se desejar uma porção pequena de caipira ou caipira. Jantar. Sopa de feijão com arroz integral, grelha de legumes com verduras, ou repetir de jejum ou almoço. Importante, o jantar deve ser realizado bem distante da hora de dormir. Tá? Lanches, aquele sanduíche, né? Frutas in natura, no frio consumi-las assadas. Castanhas, frutas desidratadas, bolos, tortas confeccionadas com ingredientes aqui já mencionados. Acabou, né? Então, é isso aí. Eu acho que de alguma forma acrescentou algo, né, para vocês. Eu fico muito contente de ver o interesse de vocês vindo aqui todo sábado. Aliás, todo terceiro sábado de cada mês, né? Vocês que estão nos acompanhando também no Facebook. Nossa vontade de estar contribuindo para a saúde é grande. Se quiser saber mais informações, vem aqui na nossa Casa de Maria. Estamos aqui em São Paulo, ou entre em contato conosco através do nosso telefone, que é o 011 3271 9315. Obrigada. Nada. Agora